Vamos começar essa reunião falando com Deus nesse momento. Feche os olhos, meus irmãos, e vamos orar nesse domingo, nesse dia 8 de fevereiro de 2026. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nosso Rei, nós nos encontramos aqui em mais um domingo e nós viemos aqui, meu Deus, te servindo, crendo que o Senhor está aqui conosco, que o Senhor está no nosso meio, pois o Senhor disse, onde estiverem 2 ou 3 de vós reunidos, ali eu estou no meio deles. Senhor nosso Deus, nos reunimos aqui nesse domingo para te adorar, para te servir, para cantar louvores ao Senhor, para ouvir a tua palavra, para começarmos mais uma campanha, uma corrente de oração. Meu Deus, nos reunimos aqui nesta manhã para tomar a Santa Ceia também. Nosso Deus, fale conosco. Meu Deus, sabemos, temos a convicção que não é somente eu e estes irmãos que estamos aqui, mas o Senhor está aqui. Quando nós chegamos aqui, o Senhor já estava. Nós cremos, pois o Senhor também tem dito na tua palavra, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, se manifesta aqui nessa manhã. Senhor Jesus, que esta reunião seja proveitosa, que esta reunião venha, Senhor, trazer força, ânimo para cada um que está aqui, Senhor, para que nós possamos praticar boas obras, para que nós possamos nos envolver mais e mais na tua obra. Ontem e hoje, ontem, Senhor, à noite, nós lemos o mandamento do teu Espírito Santo através do apóstolo Paulo, para nós sermos sempre firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. E hoje, meu Deus, nós vamos receber, além de tomar a Santa Ceia, vamos receber o pão do fortalecimento. Senhor Jesus, que toda fraqueza caia por terra, Senhor. Que toda obra do inimigo seja vencida, Jesus. Meu Deus, que esta igreja, esta congregação de discípulos do Senhor, esta comunidade de discípulos do Senhor, que é a igreja da Bendita Esperança, venha se fortalecer. Meu Deus, para que naquele grande dia da nossa reunião contigo, nós venhamos, Senhor, nos apresentar com as mãos cheias e não com as mãos vazias, diante do Senhor, que fez tanto por nós. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos, entregamos a nossa vida nas tuas mãos, em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Amém. Espírito Santo, eu estou aqui nessa madrugada, em comunhão contigo, para receber poder. Os demônios precisam ser expulsos, os enfermos precisam ser curados e o Evangelho ser pregado. Os fracos precisam ser fortalecidos e os que estão em trevas ser iluminados.
Senhor, Espírito Santo, vem me revestir com o teu poder para testemunhar e de Jesus falar aonde quer que eu vá. Espírito Santo, eu estou aqui. Espírito Santo, eu estou aqui nessa madrugada em comunhão contigo para receber poder. Os demônios precisam ser expulsos, os enfermos precisam ser curados e o Evangelho ser pregado. Os fracos precisam ser fortalecidos e os que estão em trevas ser iluminados. Senhor, Espírito Santo, vem me revestir com o teu poder para testemunhar e de Jesus falar aonde quer que eu vá. Mais uma vez. Senhor, Espírito Santo, vem me revestir com o teu poder para testemunhar e de Jesus falar aonde quer que eu vá. Diga graças a Deus. Amém, Jesus. Meus irmãos, antes de lermos em Atos dos Apóstolos, os irmãos estão com a Bíblia aberta aí nesse momento, eu queria dizer antes que o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio a este mundo, o seu ministério primeiro foi para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus, quando enviou os seus 12 discípulos a primeira vez, ele enviou os discípulos somente para as cidades de Israel. E nós podemos ver isso lá em Mateus capítulo 10, quando Jesus diz assim: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. São Mateus 10, 5 e 6. Então veja que a primeira vez que Jesus enviou os 12, o ministério era apenas para Israel. E o próprio Jesus tinha dito, quando aquela mulher cananeia seguia ele, lá nos termos de Tiro e de Sidom, clamando para que o Senhor Jesus curasse a sua filha, Jesus disse primeiro: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. São Mateus, capítulo de número 15, versículo 24. Então, nós vemos aí o quê? Que o ministério do Senhor Jesus, ele começou em Nazaré e foi pela Judéia, pela Galileia, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que isso foi até o Senhor Jesus morrer na cruz e até o Senhor Jesus ressuscitar. Porque depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu algumas vezes ou várias vezes com provas incontestáveis aos seus discípulos. E no início das suas aparições, que duraram 40 dias,
Jesus falou para os seus discípulos lá em Jerusalém, e ele disse: ide lá em Jerusalém. Mais tarde, ele disse: ide lá no Monte da Galileia. Nós podemos ver, por exemplo, lá em Marcos, capítulo de número 16, quando Jesus diz assim, no versículo 15: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. No versículo 14 diz: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e por aí vai. Ou seja, esse primeiro ide que o Senhor Jesus disse foi lá em Jerusalém. E depois, lá no Monte da Galileia, está escrito assim, o dia em que o Senhor Jesus disse: ide outra vez. Diz assim, no versículo 16 de Mateus 28, e os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aí Jesus vai dizer o ide a segunda vez. Ide, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Observe que lá em Marcos, lá em Jerusalém, Jesus disse: ide por todo mundo. Ide por todo mundo. E aqui em Mateus, Jesus está dizendo: fazei discípulos de todas as nações. Então, a partir da sua morte, da sua ressurreição, o evangelho seria pregado não somente para os israelitas, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas também para todas as nações. E Jesus disse: ide, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Amém, meus irmãos? Antes de lermos aí em Atos ainda, eu me lembro também que o Senhor Jesus, naquele dia em que ele foi assunto ao céu, ele disse para os seus discípulos assim, no versículo 8 de Atos 1, mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, meus irmãos? Veja que hoje nós estamos no tempo do ano aceitável do Senhor. E os apóstolos saíram por esse mundo pregando o Evangelho, e chegou o tempo dos apóstolos serem recolhidos, irem cada um para junto do Pai, e os discípulos dos apóstolos continuaram a pregação, e depois os discípulos dos apóstolos, e a pregação chegou até nós. E nós cremos no Evangelho. E hoje a tarefa de pregar o Evangelho é nossa, meus irmãos. Nós não cremos nesse Evangelho, nós não fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós não fomos ensinados a guardar tudo que Jesus mandou, e uma das coisas que ele mandou foi ir pelo mundo e pregar o Evangelho. E um detalhe interessante que nós podemos ver na pregação do Evangelho, no livro de Atos, nós podemos ver o ministério principalmente de Pedro e de João, e uma grande parte o ministério do apóstolo Paulo, que tinha lá os seus companheiros, Lucas, Silas, a princípio Barnabé, depois se separaram, Timóteo. E tem algo aqui em Atos capítulo 16, versículo 4, que nós vamos ler, para nos ensinarmos, que Deus quer nos ensinar. Então vamos ler aí em Atos capítulo 16, 4. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos
que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Um detalhe aí, eles já faziam cópia das Escrituras naquela época, bem no início da igreja. O que foi decidido e escrito na Assembleia, no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, foi escrito, documentado, copiado e levado pelos apóstolos, o apóstolo Paulo, seus companheiros, para as igrejas. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Interessante, né? Eles foram impedidos por quem? Pelo diabo? Não, pelo Espírito Santo, de anunciar a palavra na Ásia. O Espírito Santo sabe o porquê, que não era o momento, ou não era para exatamente o apóstolo Paulo e seus companheiros pregarem na Ásia naquele momento. Veja que nem tudo é Satanás que nos impede, não. Às vezes nós estamos querendo ir para um lugar pregar e o Espírito Santo nos impede. Por exemplo, muitas vezes eu tentei ir para a Bahia pregar. Eu queria porque queria pregar lá no sertão da Bahia, mas Deus me impediu, Ele não deixou. Várias vezes eu tentei, várias vezes eu quis, ir. Uma vez eu tentei, várias vezes eu quis, mas Deus me impediu. E dessa vez que Ele me impediu, eu não tentei mais. Várias vezes eu quis ir pregar, por exemplo, em Diamantina. Era o lugar que eu queria pregar, em Diamantina. Mas Deus me impediu quando eu tentei. Assim também, às vezes Deus nos impede de ir no lugar. E nós vamos ver na sequência da leitura aqui o porquê também, um dos motivos que Deus impediu. Porque Deus queria eles em outro lugar. E está escrito no versículo 7, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Não era para Mísia também. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Veja que Paulo teve uma visão de noite, e ele, na visão, via um varão macedônio que dizia: passa a Macedônia, nos ajuda, vem para cá nos ajudar. Aí, depois daquela visão, eles, concordemente, chegaram à conclusão que Deus estava enviando eles para a Macedônia. E se os irmãos quiserem saber, ou se nós quisermos saber o que aconteceu na Macedônia depois disso, é só continuar lendo aí o capítulo 16. Foram coisas maravilhosas que aconteceram lá. Meus irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina nessa manhã é que mesmo nós tendo a tarefa e a missão de pregar o Evangelho, nós devemos buscar a direção do Espírito Santo e ir para onde Ele quer, e ficar aonde Ele quer, e não na onde nós queremos ou tentamos ir. É preciso pregar o Evangelho? É preciso ir pelo mundo? É preciso fazer a obra de Deus? Sim, mas sob a direção e a vontade do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Vamos fazer uma oração e vamos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, Senhor. Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E julgando a nós mesmos, nós ficamos sabendo, conscientes, que temos pecado muito contra o Senhor. Mas nos perdoa, Senhor, porque nós discernimos o Teu corpo. Veja, Senhor, nesta igreja aqui, não tem tido bagunça, confusão, brigas. Talvez esta seja até uma vantagem da igreja ser pequena, ter poucas pessoas. Meu Deus, e nós estamos aqui discernindo que estamos no corpo do Senhor. E no corpo do Senhor não pode haver pecado, brigas, confusões, injustiças. Mas mesmo assim nós temos errado, pecado, falhado contra o Senhor. Mas queremos nos arrepender, pedimos ao Senhor o perdão e nos ajuda, Senhor, a ser fiel a Ti até a morte, quando o Senhor nos dará a coroa da vida. Ó Jesus, que nós venhamos tomar essa santa ceia dignamente, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Estendam a mão para cá, por gentileza. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça por este pão nesta manhã, que é o corpo do Senhor Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória de Jesus, comamos do pão. Diga glória a Jesus, diga graças a Deus, amém. Estendam a mão para cá, por gentileza. Nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos por esse fruto da videira, suco de uva, meu Deus, que é o teu sangue. Nós apresentamos esse cálice ao Senhor, santifica nosso Deus e nosso Pai, pois graça nós te damos, em nome de Jesus.
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, tomemos do cálice em nome de Jesus. Diga graças a Deus e faça uma oração agora, agradecendo ao Senhor Jesus nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, meu Deus, por essa santa ceia. Ah, Jesus, nós te adoramos, Senhor, por ter morrido na cruz no nosso lugar, por ter derramado o teu sangue na cruz. Nós te agradecemos, Senhor, por ter ressuscitado. Nós te agradecemos por ter, meu Deus, nos enviado a pregação do Evangelho. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por termos um dia ouvido o Evangelho e crido na Tua palavra, Senhor, e por estarmos aqui diante de Ti. Quantos, meu Deus, não têm tido fé, estão por aí, Senhor, nas trevas, que nós possamos ser luz para esse mundo, Jesus, que nós possamos ser luz para este mundo. Senhor, esteja conosco sempre, porque nós te amamos, Senhor, e queremos te servir de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Paulo escreveu 2 Coríntios em meio a muita tribulação, com muitas lágrimas no rosto e angústias de coração. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação, que está a nos consolar, para que possamos ajudar aqueles que estão tristes. João escreveu no Evangelho as palavras do Senhor, que mostram que na tristeza ali também está o seu amor. Assim também vós todos agora tendes tristeza, mas outra vez vos verei, vosso coração se alegrará, e do vosso coração
toda alegria ninguém vai conseguir tirar.